Olá, meu nome é Whindersson Vilar e eu vou apresentar para vocês o clima como um fator de transformação do solo. Então, o estudo do solo é conhecido também como pedologia e ela é a ciência da gênese, morfologia e classificação dos solos. E o nome vem do grego pedon, que significa solo ou terra. E ela busca compreender a interação entre os fatores e processos de formação do solo, além também da influência nos atributos físicos, químicos, morfológicos e também os mineralógicos do solo. Dokuschev foi o principal pesquisador da área e ele percebeu que o solo não era só um monte de rocha sobre rocha. Então foi graças a ele que a gente começou a estudar o solo do ponto de vista genético, porque ele percebeu que o solo era o resultado da interação entre diferentes fatores. Então, é graças a Dokuschev que nós temos o tema da aula de hoje, que é um fator de transformação do solo. Além disso, os estudos de Dokuschev foram importantes para as pesquisas de Hans Jenny, que chegaram à conclusão de uma equação para a formação do solo, que é utilizada até hoje. Então, o solo é o resultado de uma condicional de diferentes fatores, que é o clima, os organismos vivos, o relevo, o material parental, que é o material de origem, e o tempo. Além disso, o Rangel também colocou que a gente poderia chegar a encontrar novos fatores que definem a formação do solo. Por isso, ele colocou na sua equação, deixou ela em aberto para que a gente pudesse incluir novos fatores no futuro. Graças aos estudos então, de Rangel, a gente chegou ao estudo em sequência. Então, a gente tem a topossequência quando o relevo é o principal fator desses mencionados que definem o tipo de solo. Então, quando a gente tem as mesmas condições de clima, vegetação, material de origem e tempo, o relevo vai ser quem vai definir como é o solo desse ambiente analisado. Mesma coisa para a litossequência. Então, os ambientes sob as mesmas condições de clima, vegetação, relevo e tempo, aí a gente vai ter o material de origem como o principal fator que define o tipo de solo. E no nosso caso, o estudo do clima, vamos ter a climossequência, que é quando o clima é o principal fator que define os tipos de solo. A pedogênese é o processo de formação do solo. Então, a formação do solo é definida pelos fatores e procedimentos. Os fatores foram o que a gente mencionou e eles são meio que a matéria-prima que a natureza tem para fazer o solo. E os procedimentos são a adição, a transformação, o transporte e as perdas. Então, são as ferramentas ou os meios pelo qual a natureza encontra para fazer os solos. Então, entre os fatores, o clima, na pedogênese, ele está associado principalmente aos atributos de chuva, que é precipitação pluviométrica, as taxas de evaporação e a temperatura. Já que a gente viu também no módulo anterior de que no intemperismo o clima é um dos principais fatores para torná-lo mais intenso ou não. Então, o clima no intemperismo, ele é o principal agente, pois ele determina a quantidade de chuva e temperatura, e ele também influencia nos ventos. Então, o clima ele atua tanto na questão química quanto física durante o intemperismo, que é o processo de formação do solo. Eu vou caracterizar os solos, mas primeiro eu vou caracterizar o clima e como esses climas afetam os solos dos seus ambientes, das suas regiões. Então, no clima frio e temperado, a gente tem temperaturas amenas ou frias e chuva moderada. No clima tropical, a gente vai ter altas temperaturas e bastante chuva. E no clima seco, a gente quase não vai ter chuva, ou não vai ter, e vai ter temperatura bem alta. Então, no clima temperado, a gente vai ter no primeiro horizonte bastante matéria orgânica e aqui o solo foi lixiviado. Então, acontece isso porque tem pouca vegetação cobrindo o solo. Então, a maioria dos nutrientes, muitos nutrientes, né, foram levados junto com a chuva, tanto para camadas mais baixas, para o lençol freático, ou também para os rios. Além disso, a gente vai ter pouco óxido de ferro, porque o intemperismo aqui é mais baixo, e a gente vai ter o substrato de granito, que é uma rocha magmática. No clima tropical, a gente vai ter pouca matéria orgânica no solo, a gente vai ter bastante óxido de ferro, porque o intemperismo é intenso, como a gente já viu, então acaba formando bastante óxido de ferro e alumínio também.
E a gente vai ter o substrato de rochas ígneas máficas, que são rochas ricas em ferro e com pouca sílica. E no clima seco, a gente vai ter pouco carbonato na superfície, quer dizer, a gente vai ter muitos carbonatos na superfície, vai ter a presença de solo argilo expansivo, e o que isso ocasiona é que ele tem uma variação de volume bem alta quando tem contato com umidade ou mudanças de temperatura. É isso, eu espero que tenha ficado claro como o fator clima influencia na formação do solo. E obrigado, até a próxima.